Muito bem, então vamos lá para mais uma questão? O meu nome é Fulvio e hoje a gente vai falar de uma questão que trata a respeito de conceitos de ótica. É uma análise de 5 itens, uma questão teórica, do vestibular de 2021 da Faculdade de Medicina da PUC do Paraná. Vocês vão ver uma coisa que, apesar de ser uma questão da Faculdade de Medicina, não é uma questão difícil, porém a gente precisa saber todos os conceitos. Então a gente vai fazer a análise, que são as análises de cada item separadamente. São 5. Sobre lentes, eclipse lunar, refração, física moderna e espelhos de lente esférica. Eu dividi assim porque caso você tenha facilidade ou tiver dúvida em apenas um dos itens, basta você pular porque o vídeo está dividido em capítulos. Então bora lá para a gente ver o que diz a questão. Leia as afirmativas a seguir. Item 1. Todas as lentes esféricas delgadas de bordas finas apresentam característica ótica convergente. Poxa, professor, não entendi não. O que eu quero dizer é o seguinte, o comportamento de uma lente ser convergente ou divergente depende do meio onde ela está. Se ela estiver no ar, ela tem um comportamento. Se você pegar essa mesma lente e enfiar dentro de um líquido com índice de refração muito maior do que o dela, vai ter outro comportamento. Entende o que eu estou dizendo? Acompanha comigo. Olha só, eu tenho duas lentes de borda fina, certo? Uma situação 1 e uma situação 2. E eu tenho um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Aqui do lado tem uma regra prática que diz assim, mais, mais ou menos, mais, menos. Do que essa regra está falando? Ela está dizendo o seguinte, se eu chamo o meio 1, que é o meio da lente, de N1, que é o índice de refração 1, e chamo o meio 2, que nesse caso do exemplo da situação 1 é o ar, de N2, que é o índice de refração do meio 2, o que vai acontecer? Se eu estou dizendo que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do ar, então ele está passando do meio mais para o meio menos refrigerante. Se essa regra prática é de intercalação de sinais, então se ele começou com sinal mais, menos, o terceiro sinal vai ser mais. Mais significa que ele vai afastar da normal. Então, significa que essa lente, que é uma lente de borda fina, quando ela está no ar, ela tem um comportamento convergente. Ou seja, o raio de luz vai convergir, ou seja, o raio de luz que incide sobre a lente, que está vindo paralelamente ao eixo principal, ele está aproximando do eixo principal. Então, ele está convergindo. A mesma lente, se eu colocar ela, então, dentro de um líquido, e esse líquido tiver um índice de refração que seja maior que o da lente, você veja que mudou da situação 1. Então, pela regra, se ele está passando do sinal menos para o sinal mais, terceiro sinal, menos. Então, ele está aproximando da normal. Minha reta normal é essa vermelhinha. O raio de luz, então, ele se aproxima. Ou seja, ele afasta do eixo principal da lente. Essa lente se torna ou tem um comportamento divergente. Ou seja, os raios de luz eles vão se afastar um do outro e afastar do eixo principal. Significa que esse item é falso. Item 2. Devido à propagação retilínea da luz, é possível visualizar o formato da Terra projetada na Lua durante um eclipse lunar. Gente, o eclipse lunar... Aliás, como é que eu guardo eclipse, se é lunar ou solar? A palavra eclipsar significa tirar o brilho ou a visibilidade. Então, partindo do pressuposto que você está olhando da Terra, quem que você está tirando a visibilidade dela? Não é da Lua que você está tirando a visibilidade? Então, esse é o eclipse lunar. Se a Lua estivesse entre o Sol e a Terra e você estivesse olhando para o Sol, a Lua ia entrar na frente, ia tirar a visibilidade do Sol, então seria um eclipse solar, ok? Então, beleza. Esse é um eclipse lunar. Pelo princípio de propagação retilínea do raio de luz, e devido às distâncias entre o Sol, a Terra e a Lua, o que vai produzir sobre a Lua? Uma sombra circular. Todo mundo já deve ter visto a sombra que a Terra projeta sobre a Lua no eclipse lunar. E é uma circunferência. Isso significa, então, que esse item é verdadeiro. Próximo item. Um raio de luz, ao refratar de um meio para outro de diferente índice de refração absoluto, não passará por desvio, ou seja, não desviará,
necessariamente em sua trajetória. Então vamos lá. A regra prática é a mesma que eu mostrei para vocês e agora vocês vão ver como é que ela funciona. Se eu tenho um raio de luz que está se propagando de um meio 1 para o meio 2, e eu tenho aqui a minha normal desenhada, que é a minha referência, eu estou dizendo que nesse primeiro caso, o índice de refração do meio 1 é maior que do meio 2. Então eu tenho um ângulo de incidência entre o raio incidente e a normal, e esse raio de luz deveria passar por essa linha tracejada. Como ela está passando do meio mais para o meio menos, terceiro sinal, mais, ele vai se afastar da normal, ok? Significa que o ângulo de refração ele é maior que o ângulo de incidência, ok? Então eu tive mudança no meio, mudança de velocidade e mudança na direção de propagação do raio de luz. Numa segunda situação, eu tenho o meio 1 e o meio 2, agora onde ele está passando do meio 1, que é o meio menos, ou seja, ele é menor, menos refringente, que o meio 2, que é mais refringente. Terceiro sinal, menos. Menos ele tem que fazer o quê? Ele deveria passar por essa reta tracejada, mas se o terceiro sinal é menos, ele tem que se aproximar da normal. Significa que meu ângulo de refração é menor que meu ângulo de incidência. Houve desvio de novo. Terceiro caso é quando a luz incide sobre a normal. E aí não interessa se o índice de refração ele é maior que o outro. O N1 é maior que o N2. Em todos os casos não sofre desvio, mas sofre refração, sofre mudança na velocidade de propagação. Então esse item é verdadeiro. Um raio de luz, ao refratar de um meio para outro, de diferente índice de refração absoluto, não passará por desvio necessariamente. Esse necessariamente significa obrigatoriamente. Esse terceiro exemplo que eu dei aí é um caso onde ele não sofre desvio. Combinado? Então, item 3, verdadeiro. A unidade ano-luz pode ser usada para representar a grandeza tempo e tem valor aproximadamente de 3,2 vezes 10 elevado a 7 segundos. De cara, eu já vou dizer para vocês, isso é mentira. Na verdade, o ano-luz é uma medida de distância, é a distância percorrida pela luz em um ano. Ora, e quanto que isso vale? Eu sei que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Ora, se eu sei que um ano tem 3,153 vezes 10 elevado a 7 segundos, como que eu achei esse valor? Peguei 3.600 segundos, que é quantos segundos tem em uma hora, multipliquei por 24 horas e multipliquei pelo número de dias que tem no ano, 365 dias. A velocidade da luz ela é constante, então eu posso usar a fórmula lá do movimento uniforme, que é ΔS sobre ΔT para a velocidade média. Passo o ΔT para cá multiplicando a velocidade, vai ficar V vezes ΔT igual a ΔS. Então, se eu multiplicar 3,153 vezes 10 a sétima vezes 300 mil km por segundo, eu vou achar este resultado aqui, ó, 9,46 vezes 10 a 12 km. Essa é a distância percorrida pela luz em um ano. Então, esse item é falso, não é unidade de tempo. E o próximo, dentre as lentes delgadas, gente, delgadas significa que elas são estreitas, tá bom? Fininhas. E os espelhos esféricos, os únicos tipos que podem ser utilizados para projetar imagens de objetos reais, são os de características convergentes e côncavos, respectivamente, quando utilizados individualmente, ou seja, separadamente. Será que isso é verdade? Ora, apenas imagens reais podem ser projetadas. Ora, ele disse primeiro de lentes, então vamos olhar as lentes de borda fina, que ele mencionou no enunciado, ou seja, lentes convergentes. Elas são convergentes quando o meio é ar, tá ok? Seria mais interessante se ele tivesse dito isso no enunciado, mas tudo bem, dá para entender. As lentes de borda fina no ar, elas produzem imagens reais, ou seja, projetáveis e não projetáveis, certo? Então até aqui está verdadeiro? Beleza. Continuando. Espelhos côncavos. Os espelhos côncavos também produzem imagens reais e virtuais. Então essas imagens reais podem ser projetadas? Sim. Ok? E por que eu não posso falar nem de lentes de borda grossa no ar e nem de
espelhos esféricos convexos? Porque os espelhos convexos e as lentes de borda grossa no ar produzem apenas imagens virtuais e as imagens virtuais não podem ser projetadas. Então esse item é verdadeiro. Ok? Resposta correta, letra A. Na descrição do vídeo eu vou deixar esses links caso você queira dar uma lida, tá bom? A respeito sobre esses conceitos que a gente acabou de falar. E vou deixar os slides dessa questão lá no Facebook e lá no Instagram, caso você queira baixá-los. Tá feito? Bom, gente, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço demais quem ficou até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E a gente se encontra no próximo exercício, combinado? Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.